Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site PLC com Engenharia de Software. Como prometido, agora eu vou falar com vocês a respeito da biblioteca da PAC-ML, só que nesse caso vai ser a da Siemens, nesse primeiro vídeo, do TI Portal. Tá? Ela já está na versão 22. O que significa isso? Que ela está alinhada à última versão da TR 88.002 da ISA, que é a OMAC PAC-ML, né? Que é o Technical Report. Então ela já está alinhada com a última versão. Como eu falei para vocês anteriormente, essa é uma biblioteca muito completa em relação ao padrão, ou seja, com relação à norma, ela está 100% alinhada, ela tem todas as opções que a norma deseja. Muitas vezes pode ser muito mais do que aquilo que você precisa, mas ela já está lá completa, vai de você, né, utilizar ou não, ou mesmo modificar. Ela não está bloqueada, então você pode utilizar ela da melhor maneira possível. Okay? Ela já vem também com uma IHM, o que significa que você tem como testar realmente. Então, para começar agora, vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer o download dessa biblioteca e como que vocês vão utilizá-la, né? Então, vamos ver aqui a primeira coisa, como fazer o download. Então, a gente vai, primeiro de tudo, abrir uma página, né, no seu navegador, no Google, e vai digitar o que eu vou te mostrar aqui agora. Então, você digita lá, que é o portal PAC-ML Downloads. O primeiro link que vai aparecendo para você já é da biblioteca. Essa biblioteca da Siemens vai direto lá para o suporte.windows.siemens.com, né? Você já vê que é a versão 22 dela. E ali, dentro desse site, você vai poder ver que tem não só um exemplo, como você vai ter também um manual e a biblioteca. Você clicando em cada um deles, você vai conseguir fazer o download, tá bom? Um detalhe é que eu já estou logado, então eu consigo fazer download. Se você não estiver logado, você vai ter que logar. Se você não logou, você vai ter que ter criado uma conta. Em 1, 2 dias está aprovado para fazer download. Fez o download, é bem pequenininho, né? Você vê aí, eu já tenho todo mundo que eu preciso. Abrir o exemplo, vai descompactar ele em uma pasta da sua preferência, tá? No meu caso aqui, eu vou colocar diretamente nos meus documentos, né? Tem muita coisa. E eu vou colocar em Sims. Beleza. Vou lá, faço o meu download. Faço minha descompactação, estou descompactado. A gente vai abrir um projeto, né? Mouse. Eu já tenho ele aqui aberto, tá? Mas eu vou fazer com vocês desde o começo. Sims. Eu tenho o exemplo que eu descompactei, ele está na versão 17. Eu já estou utilizando a 19, então ele vai tentar abrir o projeto, vai falar para mim que eu preciso fazer um upgrade, eu vou aceitar, vai fazer esse upgrade agora e abrir. O projeto vem com duas CPUs, uma 1500 e uma 1200 e uma MTP 200, 1200 como IHM, né, que é do MCC Infight. Um detalhe é que o código que faz a conexão com a IHM é o 1500 e ele vai estar em texto estruturado, né, o SL, e a CPU 1200 não tem esse código e ela está em ladder. É bem possível você pegar o que está aqui e jogar para cá sem problema nenhum. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, se você vem em programas. Ele vai ter esse Call Unit Mode State Manager, basicamente a chamada aí do gerenciamento. Ele vai ter esse PAC MLV 2022, PAC Tax Clue Code, que é para
literalmente colar as tags com aquilo que você vai precisar com HM, mostrar o status, né, o diagnóstico na IHM do modo da unidade, lembrando que ele trabalha um pouquinho diferente daquilo que eu fiz. A máquina de status que eu fiz lá, ela gerencia os passos, né, a transição dos passos, e gerencia alguns modos, alguns modos da máquina, né, e gerencia ali em automático e manual. Se você lembrar lá, o PackML é bem mais complexo, né, e ele gerencia toda essa complexibilidade, incluindo aqui, né, esse bloco para gerenciamento do modo da unidade em si. Então, você lembra que tem modo de produção, modo manual, modo de usuário que você queira, etc. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui. OB1. A sua OB1 vai ter, logicamente, as chamadas principais, né, dessas funções aqui. E vamos para o que interessa, que é dar uma olhada no código. Se vocês verem, é bem completo. Tem muito comentário para o meu gosto, para ser honesto. Você olha a documentação, ela é bem completinha, tá? Se você baixar o PDF dela lá. Mas o próprio software está documentado até demais, em alguns casos, deixando ruim a leitura. Né? Ele foge daquilo lá do código limpo. Nesse caso aqui, é uma chamada inicial, onde vai fazer a primeira configuração dos modos, né, que você tem lá. Ele já tem aqui se pré-definido todos esses modos, ó, produção, manutenção e tudo isso aqui, ó, user modes, que você pode configurar conforme você quiser. Né? Então, por exemplo, ele já seta como qual estado que você vai iniciar a máquina. Isso para cada um dos modos. Ele vai fazer uma chamada desse Unit Mode Manager e vai resetar o estado completo. Deixa eu ver por quê. E eu vou ter aqui para cada um. Ó. Production, case, se eu estiver dentro do Production, se eu estiver em modo manutenção, se eu estiver em modo manual, e o User In, que são os que ele deixou habilitado. Legal. Então ele, como eu disse, ele vem falando para você inteirinho. Ó. Então eu tenho aqui o resetting, né, o estado de reset, e resetando dentro do modo de produção. E ele explica para você, ó, esse é o modo de ação, né? Esse é o modo que vai resultar no reset dos comandos da máquina parada ou do modo completo, etc. Então ele vai explicar cada um para você. Né? O idle, que seria um modo de aguardo, né? Depois que o reset for completado, né? E ele deixa aqui para você, para você fazer o que você quiser. O stop starting, o start execute, né? Que seria a sua produção em si executando, essa sequência executando, né? E ele fala aqui, uma vez que tiver aqui com o material, ele executa até a transição de comando recebida, ou seja, até que você receba um comando para você ir para o próximo instante. Então, ele vai explicando para você exatamente aquilo que tem na norma. Né? Basicamente, copiou aqui para a norma. Então, é por isso que fica meio ruim, porque quando você vai colocar as coisas com um monte de comentário aqui junto, você acaba ficando desagradável de ler. Mas ele vem, para quem está pegando a documentação, pelo menos ele vem com tudo isso aqui para você. Né? E vamos dar uma olhada aqui agora no Ladder. O que a gente tem aqui, você vai ter basicamente aqui no Ladder, tirando a parte da IHM. Então ele faz umas coisas que eu não gosto, tipo fazer jumps. Né? Jumps lembra muito você fazer o código do tipo espaguete, que vai e volta, tornando a leitura do software mais inconveniente, desagradável. Então a gente evita, mas aqui eles usaram bastante, tentando pular linhas para tentar ganhar tempo no scan, provavelmente. Às vezes fica um pouco confuso. Pode ver aquele bloco lá de configuração dos modos. Ó. Ele está aqui, ó, um por um. Você vê aqui a interface. Para algumas pessoas pode ser um pouco mais fácil, porque é uma visualização gráfica, mas em ambos os casos é a mesma lógica, mesmíssima lógica. Né? E aqui ele vem contando para você como ele está
decodificando coisas que estão ali já no texto estruturado mais encapsuladas, né? E aí o engraçado, se você pegar aqui, ó, o seu modo de produção, e vamos aqui no Execute, né? Então você não modifica esse aqui, você vai colocar o que? Olha que legal, colocou um comentário aqui para você colocar as suas o seu código, né, que vai ser executado. E então você vai fazendo aqui a sua sequencinha, em teoria, só que aí ficaria uma linguiçona, então é só você chamar para um outro bloco que tem aqui a sequência. E quando acabar, você vem para cá. Né? The last one, que na verdade você nem modifica, assim, tipo, você faz a sua sequência entre essas duas. Mas aí, se você ainda tiver meio perdido, olha, eu não lembro qual que é a sequência que a PacML tem, quais são os modos. Eles fizeram na HM um negócio bem interessante. Primeiro, essa página que explica tudo que você vai precisar, inclusive para os usuários. E explica aqui as transições, aquele modelinho que tem lá, eles colocaram aqui. E depois, quando você executar a HM, eles vão ficar animados, tá? Vou mostrar um por o que é bem interessante. E se você olhar aqui ao lado, se você for no library do projeto, você vai ver que ele tem aqui todos os modelos já direto. Tá? Então, assim, já vem com você, para você o library e você tem os blocos aqui, só você copiar os blocos, certo? Legal. Ah, mas olha, é meio difícil de entender, porque quando a gente for colocar na sequência ali, é difícil de ver para funcionar e etc. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte, eu já tenho um projeto. Vou abrir aqui. Tá? Comecei em 18, depois eu fiz um upgrade para 19. Vamos colocar 18, 19. Justamente para dar uma testada nessa biblioteca e para poder mostrar. Eu usei aqui o ESSEC, que já tem HM, para não ter que vir, criar uma outra HM, conectar tudo aqui. Então, assim, para ganhar tempo, eu não achei que ele aqui no ESSEC estava mais agradável. Então vamos dar uma olhadinha. Então, o que eu fiz? Por exemplo, no estado de resetting, eu mandei recuar todo mundo. Aqui, quis colocar a minha máquina pronta para funcionar. Na verdade, era para ser 7 falhas, eu mudei de ideia, vim aqui, coloquei todo mundo para recuar, porque isso já resetaria as minhas falhas de qualquer forma. E aí, quando eu tivesse com todo mundo recuado, eu completaria o status, inclusive fiz aqui meio que uma sequência, né, combinacional, na verdade, para que eles recuem no tamanho que eu quero. Estado de idle é a mesma coisa. E meu start. Né? E aqui eu vou ter um execute, que eu não tenho nada. Mas, porque ele não é chamado ali. Ele está sendo chamado aqui. Esse production executive foi o que eu criei em SFC. Porque é o graph daqui da Siemens, porque eu achei que ia ficar mais fácil de mostrar para vocês funcionando. Mais agradável. Então, eu peguei pelos modos, por exemplo, isso aqui significa que se não estiver em modo produção, esse cara não executa. Né? Se estiver num estado diferente do executando ou de completando, né, o completing, ele também não vai executar. E se ele estiver em completing ou estiver em executando, ele vai iniciar a sequência e a sequência vai continuar. Tá? É uma sequência bem simplesinha. Guarda a operação, avança os cilindros, né? Eu sempre volto para o primeiro passinho aqui, então ela fica rodando até que eu pare de rodar mesmo. Como eu sempre, eu fiz uma simulaçãozinha bem simples, bem bobinha aqui, dos cilindros, para poder fazer ela ficar funcionando sem ter que clicar em nada.
Tá legal? E agora a gente vai ver eu colocar tudo no simulador e a gente volta para rodar. Então vamos lá. Eu já deixei meu PLC assim rodando. Praticamente só tem que vir aqui. Fazer o download da aplicação. Meu INCC já, na verdade, já estava feito o download. Já precisei dar play. Aqui rodando. Legal. Então, essa aqui aquela telinha que explica, ela está aqui também. Isso aqui é o que se manda para você. Esse descrição do passo foi eu que coloquei para a gente ver aquela diagramazinha funcionando, né? Ela mostra aqui, esse aqui ficou bem legal, ela mostra aqui o estado que você está, você tem stopped, né? E mostra o caminho que você pode ir. Então é bem, isso aqui é bem legal, para ser sincero, é bem interessante. Só que você tem que fazer um login, né? Olha aqui, o login já está aqui. Eu vou colocar como admin. E eu vou colocar aqui o password também, que é 6, 2, 3. Beleza, ok, admin. E agora eu tenho acesso a tudo isso daqui. Eu estou no manual, né? Então eu quero passar a produção, cliquei aqui, produção, stop it. Aí ele dá as condições aqui para você. Né? Ele vem um botãozinho para você pular os estados. Então, se você fizer um download direto daquela aplicação, ele vai ficar parado nos estados e você, cada vez que você apertar aqui o state complete, ele vai mudar. Então, acaba para você entender a sequência de funcionamento. Então, vamos lá. Eu estou em stop it. Se eu vir aqui, o próximo passo tem que ir. O próximo estado que eu posso ir é o reset. Então, eu vou vir aqui, reset. Ele vai fazer uma sequência que tinha que fazer um reset enquanto isso. Bom, prepare. Aquela sequência está indo. De algo eu posso ir para esse cara aqui que é o start. Comando aqui. Start. Foi execute. Está vazio. Foi erro aqui do operador. Então, eu coloquei a descrição do passo aqui. O que está fazendo. E se você olhar aqui, eu vou executando. Assim. Por isso que eu queria deixar o SFC, né? O graph. Porque ele vai aparecendo aqui. Você vê, ó. Passou tudo isso. Estou esperando também. Vamos seguir aqui. E tá. Eu tenho um vortex. Então, executando, tá vendo? E agora eu posso voltar para cá. Clear. 7. Start. Eu tinha que colocar alguma lógica naquele start, então acabei não colocando nada. Deixei vazio. Mas ele vai dar aqui para você, ó, todas as informações em relação aos estados. Então, por exemplo, o reset é proibido nesse cara aqui. Se eu tentar, ele vai falar para mim que não é permitido.
que eu tenho que seguir isso daqui, ó. Tá vendo que agora aqui, ó, tá verdinho, tentando executando. Certo? Então, a biblioteca é bem completa, se vocês verem, ó. Ele tá lidando unicamente com a Unity, né? Naquele nível de Unity. Ele está lidando unicamente com o estado da máquina em si, né? Então, os modos de produção, manutenção, manual, né? Eu vou dar comando para fazer essas transições. E ele não faz o controle da transição do passo, ele faz a transição do estado da máquina. Então, aí a lógica sua, de sequências, de automático, de produção, etc., daí você tem que gerar a forma que você vai fazer o gerenciamento dela, né? Como você fazer aquelas transições. Aqui, eu preferi ser prático, só colocar um SFC, que eu tenho aqui minhas transições, e eu tenho tudo que eu preciso nesse momento. Né? Eu tomei cuidado de executar esse SFC quando realmente é conveniente para mim. Né? Acredito que isso dá para vocês terem uma ideia, ter que o que é ela 100% aderente àquela à norma, né? Porque é bastante coisa e você tem realmente aqui, olha, algo interessante para você, se você tiver que ser 100% aderente à norma, para você começar. Você pode simplesmente pegar isso daí e só começar a colocar suas sequências de automático, reset, start e ter uma máquina ali, adicionar mais telas, né, do status de cada uma, das coisas que você precisa. Outra coisa que você pode fazer também adicionar ali para você fazer os seus comandos manuais, aqui precisa de planos de alarme, né, colocar seus alarmes, etc. Mas, né, você já tem bastante coisa aqui. Né? Tem aqui todas essas operações, se você quiser parar o time, né? Tem um diagnóstico aqui para ficar mostrando para você os status, né? Nada de... Esse aqui é justamente daquele status, né? Você vai conseguir o horário que você fez a mudança, né? Então, é bem completinho, né? E aqui tem um helpzinho para você para saber o que está, principalmente do login aqui, né? Espero que dê para vocês verem o que é essa biblioteca. Ver que ela tem bastante coisa, não é a coisa mais complexa do mundo. Você tem a opção dela aqui no Lender, você pode adaptar essa lógica aqui da IHM, que tem aqui, né? Para essa daqui, eu simplesmente até copiar, executar nessa aqui, sem problema nenhum. E, inclusive, também essa tela aqui pode te ajudar, né? Porque como você tem tudo aqui, né, você tem tudo aqui que você precisa, certo? Você pode vir aqui e, se você não estiver utilizando uma que é necessário, como comfort normal, você pode vir aqui e copiar as propriedades, né? Independente de você copiar direto, mas vai falar para você exatamente, né, tudo o que você precisa fazer. Ó. Copiar tag, né, os valores, e você pode, né, copiar, adaptar esse cara aqui com a sua real necessidade. Né? E essa que é a ideia. Né? Eles dão para você uma library, né, uma biblioteca que você vai alterar conforme a sua necessidade. Tá certo? Espero que vocês gostem e quem precisar utilizar tenha pelo menos uma ideia de como utilizar.